Recife. Olá, estão em curso as investigações que apuram a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro passado. Além de Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, outros oficiais das Forças Armadas estão no radar da Polícia Federal. Claro que este assunto está longe de ser esgotado e hoje nós voltamos a ele conversando com o cientista político Arthur Leandro. Eu sou Estela Mari Saldanha e o Opinião Pernambuco está sendo transmitido pela Rádio Universitária FM e pelo canal da TV Universitária no YouTube. Para participar, você encaminha perguntas e comentários pelo nosso chat ou pelo WhatsApp 81 38 79 54 54. Arthur, bem-vindo mais uma vez ao Opinião Pernambuco. Esta casa gosta muito da sua participação. E antes da gente entrar nas questões que envolvem as Forças Armadas e o 8 de janeiro, eu quero entrar no 7 de setembro, porque, afinal de contas, é amanhã. A gente tem previsto um pronunciamento do presidente Lula para daqui a pouco, às 8h30 da noite, daqui a pouco às 8h30, portanto, da noite, sobre o Dia da Independência. E o pronunciamento deve girar em torno de 3 eixos: democracia, soberania e união. Qual a importância desse pronunciamento neste exato momento da vida brasileira? Boa noite, Estela. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, equipe que está aqui no estúdio. Pode ter certeza que eu gosto muito de estar nessa casa. Estou em casa aqui com vocês. É sempre uma satisfação participar da Opinião Pernambuco, que é um fórum, uma tribuna tão importante de discussão e de reflexão sobre o Brasil e o mundo, desde a UFPE, desde aqui de pertinho da margem do Capibaribe. Né? Então, agradeço o convite e a oportunidade. Bem, o tom do presidente Lula deve ser um tom de conciliação, né? Que é uma posição que ele, pessoalmente, tem adotado desde o início do seu governo, mesmo na situação em que havia a crise e a indefinição acerca da extensão dos atos e das suas repercussões lá em 8 de janeiro. Né? Eu lembro que nós tivemos a oportunidade de conversar aqui sobre aquele episódio lamentável da história do país, diga-se de passagem. Lula assumiu uma postura acautelatória. Né? Ele não se posicionou publicamente, individualmente, como alguém que ia inflamar ou que ia assumir uma postura revanchista em relação aos manifestantes. Ele assumiu uma retaguarda na posição, deixou, do ponto de vista do governo, o ministro da Justiça fazer esse papel, o Flávio Dino, e o STF conduzir as medidas judiciais necessárias no sentido de reprimir, de punir, na verdade, os responsáveis envolvidos pelos atos. Então, a expectativa é que Lula assuma um tom de conciliação, principalmente porque existe uma reação de segmentos da direita mais ligada ao ex-presidente Bolsonaro, que tem um espaço ainda muito ativo nas redes sociais, que consegue manter uma mobilização de parte da opinião pública, no sentido de boicotar, né, as celebrações do 7 de setembro, que é um dia pátrio nacional. Então, nesse ambiente, principalmente da internet, existe a leitura, existe a opinião prevalente de que o Brasil vive sob uma situação de um governo ilegítimo, né, e que o boicote ao 7 de setembro, sob a presidência de um presidente petista, né, do presidente Lula, seria um tipo de profanação dessa data patriótica. Né? Então, Lula deve assumir uma postura de conciliação e as celebrações do 7 de setembro devem acontecer pelo país como normalmente acontece. Você falou aí num boicote, né, da direita, dos militantes bolsonaristas ao 7 de setembro, sob o governo Lula. E aí eu te faço a seguinte pergunta: se é de fato um boicote,
ou se é um movimento de proteção, porque a gente tem aí a CPI do 8 de janeiro, a gente tem a Polícia Federal investigando o 8 de janeiro, e aí com muita gente já presa, né? E outras pessoas aí na mira das investigações da Polícia Federal, e o próprio Jair Bolsonaro podendo ser preso por crime eleitoral, por peculato e outros parangolês. Então, não pode ser também uma tentativa de, não, vamos segurar todo mundo em casa para evitar contratempos que sejam desvantajosos para os bolsonaristas? Não poderia ser isso também? Acho que sim, e que uma coisa não exclui a outra, Aham. né? Que é mais fácil revestir, sob a forma de um boicote cívico, uma ação que tem um fundo estratégico, né? O fato é que a militância bolsonarista continua mobilizada em menor escala do que havia no 7 de setembro do ano passado, por exemplo, quando o 7 de setembro foi um ato de campanha, claramente, do então presidente Bolsonaro, né? Que estava na briga pela reeleição. Então, eu acho que essa postura de tirar a militância da rua e de esvaziar, né, os atos de 7 de setembro, que acontecem historicamente no Brasil, vai nesse sentido. Talvez tirar a imagem de multidão, né, seja uma forma de tentar reforçar a retórica de que o governo atual é ilegítimo e que não é patriótico o suficiente para encher as ruas, como no ano passado aconteceu o ato de campanha. A partir de agora, você está acompanhando também a participação no programa de Antônio Fernandes, ele, cientista político, que ajuda a gente a entender esse momento da vida brasileira, às vésperas do 7 de setembro, e com muitas investigações aí sobre a tentativa de golpe de Estado, investigações que resvalam nas Forças Armadas brasileiras. Antônio, tudo bom? Tudo bem. Antes de você chegar, eu estava aqui conversando com o Arthur Leandro e a gente estava falando ainda sobre o 7 de setembro. Aí eu vou trazer também uma pergunta para você que vai nessa direção. Daqui a pouco o presidente Lula faz um pronunciamento, né, em rede nacional, daqui a pouco às 8h30, e o último pronunciamento dele, referente a essa data, a independência do Brasil, tem exatos 14 anos. Foi em 2009. Naquela ocasião, o presidente disse que aquele feriado de 7 de setembro serviria para festejar o futuro e ressaltou aí o pré-sal. À luz dos contextos políticos daquele momento, 2009, e o contexto político de hoje, eu peço para você aferir o otimismo de 2009 e o otimismo possível em 2023. Primeiramente, boa noite, Stella, boa noite, professor Arthur. Bom, quando nós olhamos, principalmente para 2009, aquele momento ali era quando o Brasil estava colocado em um contexto internacional e doméstico também muito favorável. Então, você tinha um presidente da República com alta popularidade, você tinha o Brasil sendo escolhido para sediar eventos importantes. Ali em 2009 foi quando teve a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016 e a descoberta do pré-sal, que era tido como uma alavanca nacional do desenvolvimento e que ia ser ali o processo de prosperidade. Não foi a primeira vez que se colocou o Brasil como país do futuro, né? E quando a gente olha para agora e para todo esse contexto, exatamente o que aconteceu, como o professor Arthur colocou, entra mais na ideia do governo tentar retirar a ideia dos símbolos nacionais como estivessem colocados para um determinado movimento político e tentar trazer novamente aquela ideia de que o 7 de setembro seria um movimento mais apartidário, um dia de celebração nacional. Mas, claro que, diferente daquele 7 de setembro, a gente fica, de certa forma, até pelo que aconteceu no 8 de janeiro, por ser um evento de grande magnitude, pelos os 7 de setembro que aconteceram, né? Acaba ficando mais hoje um clima de incerteza de como vai ser
amanhã, né? Como vai se dar amanhã o 7 de setembro. Arthur, vai ser um 7 de setembro à sombra do 8 de janeiro? O 8 de janeiro não passou ainda, né? A verdade é isso. O governo ele começa sob a égide do 8 de janeiro e todo um esforço político no sentido de desmobilizar, né, os esforços ou as iniciativas golpistas, né? Tanto é que ainda hoje a gente tem pessoas no Brasil cumprindo prisão preventiva em função da participação dos atos do 8 de janeiro. Inclusive, o fato de haver pessoas presas em função do 8 de janeiro é parte da retórica dos grupos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que dizem que isso é a demonstração cabal de que nós vivemos um estado de exceção no Brasil. Então, o 8 de janeiro ele continua presente e deve ser revisitado, principalmente com a aproximação das eleições de 2024, né? Então, as eleições municipais. As eleições municipais. Então, o tema nacional de que é necessário mudar a sua cidade, é necessário construir um Brasil a partir da base, mais Brasil, menos Brasília, né? Que é uma frase, é um jargão que muda, né? Que tem um valor simbólico vacilante, ele pode ir mais para a direita ou mais para a esquerda, mas ele deve ser utilizado principalmente pelos segmentos mais ligados à direita, no sentido de tentar construir as bases eleitorais para o próximo pleito presidencial. Então, 8 de janeiro está presente, né? E a fala do presidente Lula hoje à noite e o esforço, a mobilização da base bolsonarista no sentido de não comparecer aos atos, eu acho que estão muito inspirados no que aconteceu no início do ano. Antônio, amanhã, temperatura alta em Brasília. Tem uma expectativa, como o professor Arthur colocou, a gente vai ter é esperado ter uma menor quantidade de pessoas no desfile cívico em Brasília. O governo vem tentando mobilizar, inclusive, os próprios servidores de seus ministérios para tentar exatamente fazer com que se tenha um ambiente favorável ali para o presidente. O que vai ser esperado, principalmente do ponto de vista simbólico, é que vai ser um momento de maior proximidade, do ponto de vista institucional, do presidente da República com as forças militares, que é exatamente quando nós vamos ter ali todo um processo, um rito, no qual o presidente ele é colocado como o chefe das Forças Armadas. Então, é esperado que seja utilizado exatamente o momento para mostrar uma certa união, uma certa tentativa exatamente de mostrar que todos ali estão na mesma página e de que o 8 de janeiro, que vai continuar como pano de fundo de todo o processo amanhã, seja colocado para trás. Claro que não vai ser colocado, mas a expectativa e todo o movimento que vem sendo feito pelo governo é para tentar mostrar essa união, esse processo de que os símbolos nacionais estão novamente com o povo brasileiro e não com uma força política em específico. Arthur, vamos entrar então agora diretamente nas investigações da Polícia Federal, ainda um pouco antes delas chegarem ali nas Forças Armadas. Ontem teve uma operação da Polícia Federal, a 16ª fase da Operação Lesa Pátria, e foram expedidos aí 53 mandados de busca e apreensão em 7 estados brasileiros. O objetivo dessa fase da operação é chegar aí aos financiadores do 8 de janeiro. Me chamou a atenção que essa 16ª fase da Operação Lesa Pátria tenha sido deflagrada a 2 dias do 7 de setembro. No seu entendimento, tem algum recado aí embutido ou não? Mera coincidência? Dificilmente falar em coincidência no mundo da política, né? O que pode haver como parte da inteligência da Polícia Federal é exatamente tentar desmobilizar qualquer tipo de expectativa de uma reação ou de algum tipo de protesto mais violento, exatamente desmobilizando os financiadores que terminam funcionando meio como lideranças, pelo menos do ponto de vista material, né, dos atos antidemocráticos, né? E, em algumas situações que se manifestam como protestos legítimos, em outras situações que têm um caráter violento e que, de acordo com
o enquadramento do próprio STF, que tem o objetivo de abolição do Estado Democrático de Direito. Então, deflagrar uma operação às vésperas de uma data cívica importante, que ela é nevrálgica do ponto de vista simbólico, me parece cumprir uma certa inteligência operacional, estratégica aí, da Polícia Federal. Então, não deve ser coincidência, não, que isso está acontecendo. Antônio, além de Mauro Cid, preso desde maio passado, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, além do pai de Mauro Cid, que é um general da reserva, há outros oficiais aí das Forças Armadas envolvidos, tanto no caso das joias, né, que a gente não está falando propriamente sobre isso aqui hoje, como também no 8 de janeiro, que foi a tentativa de golpe de Estado. Os generais Braga Neto e Heleno apareceram no depoimento que Mauro Cid deu à Polícia Federal quando resolveu falar. Um longo depoimento aí que eu acho que de mais de 10 horas. Então, apareceram o nome de Braga Neto e o nome do general Heleno. Até onde irão essas investigações, no seu entendimento, considerando aí a história das Forças Armadas na vida política brasileira? Como se as Forças Armadas tivessem sempre como uma força de tutela sobre os governos civis. Esse é o resumo da história do Brasil, né? Então, se nós olharmos desde o começo, o poder militar sempre teve uma ingerência significativa na vida política nacional. Nós estamos na nossa 8ª Constituição, quando a gente tem nova Constituição, geralmente é a inauguração de um novo regime político, no sentido simbólico também, e geralmente essas movimentações de novos regimes sempre tiveram os militares ou como coadjuvantes ou como atores principais. Então, se a gente olhar, por exemplo, Estado Novo, se nós olharmos depois, mais recentemente, 64, e todo esse processo, isso desde a própria proclamação da República, que foi um golpe militar. E mais recentemente, nós estávamos nesse caminho de desmilitarização dos ambientes civis políticos, principalmente pós 88, talvez o ápice disso foi a criação do Ministério da Defesa, ocupado e chefiado por civis, e foi exatamente um dos primeiros pontos que o presidente tentou modificar. Então, nós tivemos generais ocupando postos em toda a estrutura pública. Esse talvez seja o maior temor dos próprios militares, de até onde vai as declarações ou possível depoimento que via a falar do tenente-coronel Mauro Cid e também de outros membros da Força que estão envolvidos nessas denúncias, nessas apurações. Então, o que existe do ponto de vista das Forças Armadas é realmente uma apreensão, porque cada vez que esses casos e que essa situação ela continua, gera um desgaste cada vez mais considerável, principalmente para o Exército. Então, a gente viu, por exemplo, com as investigações acerca das joias, como você bem colocou, a presença de um general de 4 estrelas da reserva, o Mauro Cid, que pai do tenente-coronel Cid. Então, o que existe, na verdade, é uma expectativa do que virá acerca desses depoimentos, ou caso venham não a falar tudo, quem mais estaria envolvido nessas situações, inclusive no 8 de janeiro. No governo Temer, o ministro da Defesa foi um militar ou um civil? Tem a impressão que Temer traz os militares de volta, ou não? Estou fazendo confusão. A ocupar o Ministério da Defesa, salvo a minha memória, foi no governo Bolsonaro, quando se colocou oficial das Forças Armadas. O avanço do Temer nesse processo, a gente pode dar com a intervenção no Rio de Janeiro, que é quando surge, principalmente no ambiente público, o general Braga Neto, que foi o interventor ali. Inclusive, muitos que estavam com ele na época vieram posteriormente a assumir espaços no governo Bolsonaro.
Bom, só para todo mundo saber de quem que a gente está falando, de quem a gente está nominando, o Braga Neto foi ministro da Casa Civil e ministro da Defesa no governo Bolsonaro e foi candidato a vice na chapa à reeleição de Bolsonaro. O general Heleno era chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Arthur, quanto mais durarem essas reverberações do 8 de janeiro, quanto mais se prolongarem as investigações, mais desgaste para as Forças Armadas? Não, não creio. Eu acho que as Forças Armadas querem se distanciar do episódio do 8 de janeiro, porque tem um custo reputacional, né? E a posição mais confortável para as Forças Armadas é de se colocar sempre como da instituição de defesa da pátria, né? Inclusive, quando os militares são convocados a se posicionar publicamente, seja por meio de uma ação judicial, chamada na CPI, ou vão usar do microfone, sempre dizem, não, as Forças Armadas estão aqui para defender o país, de qualquer tipo de ameaça, né? Então, essa posição, ela funciona como guarda-chuva, tanto para uma atuação humanitária, por exemplo, na catástrofe, para auxiliar na entrega de medicamentos e apoio na região amazônica, ou na enchente, etc., como, eventualmente, se abre espaço para dizer que, se houver necessidade de um clamor popular ou um dos poderes constituídos convocarem as Forças Armadas, o artigo 142 da Constituição vai ser acionado, né? O recado é dado nesse sentido. Então, nessa posição de dubiedade, como o Antônio colocou, nessa ideia de que o poder das Forças Armadas pode agir para além da dimensão propriamente militar, mas ele pode tutelar as instituições brasileiras, nisso reside, né, parte do seu, digamos, da sua memória simbólica no Brasil, né? A ideia de que estamos para apoiar o país, né? E sempre que houver a necessidade de uma atuação mais enérgica, ainda que contrária, né, às instituições estabelecidas, as Forças Armadas podem ser convocadas. Os acampamentos na frente do quartel-general em Brasília deixavam isso muito claro, né? Inclusive que a polícia não podia cumprir o mandado judicial de ordem de desocupação daquela localidade porque os militares não permitiam, né? Então, essa posição das Forças Armadas parece que continua pairando e continua sendo um recurso do ponto de vista simbólico, mesmo que os militares da ativa eles se retirem da cena pública, né? E prefiram agir conforme convocação, né, por alguma autoridade civil. O golpe não deu certo, quer dizer, ele fracassa, ele rompe ali no momento em que o governo Lula faz a opção por não convocar as Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem, no meio daquele quebra-quebra generalizado em Brasília, as sedes dos 3 poderes sendo destruídas? Essa é uma hipótese que ainda vai ocupar os historiadores por muito tempo, né? A gente não sabe exatamente se foi essa decisão de não convocar a GLO naquele momento que permitiu que nós tivéssemos transicionado de maneira relativamente tranquila, né, daquele movimento que teve claramente uma tentativa golpista, ou se os outros fatores estruturais, inclusive de articulação entre o poder civil e as autoridades militares, eles não eram favoráveis a uma ruptura institucional naquele momento, né? Inclusive, fala-se sobre qual foi o papel desempenhado pelo apoio dos Estados Unidos à decisão, ao resultado das eleições no Brasil, né? Pois não. Não, pode falar. Não, era isso. Então, havia uma série de outros fatores, além, né, do ímpeto golpista de parte do segmento militar, que isso estava claro, né? Mas há de se questionar, inclusive, se havia unanimidade entre os militares do ponto de vista dessa ação, né? Me parece, eu quero crer que parte da alta oficialidade do Exército não concordava com essa movimentação golpista, muito embora os militares, como categoria profissional, tenham sido fortemente beneficiados durante o governo Bolsonaro, né? Mas não havia o ânimo unânime nas Forças Armadas de apoiar uma aventura desse tipo. Antônio, para a gente fechar esse bloco, eu vou pedir para você um exercício. Uma tentativa, assim, de entrar
seguindo aí um raciocínio lógico na cabeça daqueles que planejaram o golpe de Estado, se no raciocínio deles, se ali na planilha do golpe estava o governo eleito convocando a entrada das Forças Armadas para conter aqueles movimentos ali do 8 de janeiro, aquelas invasões do 8 de janeiro. Se a GLO era uma peça com a qual eles contaram para que o golpe se efetivasse. Não estou lhe pedindo uma adivinhação propriamente, mas... Como o professor Arthur colocou, realmente vai ser um exercício aí que vai levar muito tempo pelos historiadores, até pela informação. À medida que o tempo vai passando, as informações elas também vão aparecendo e o cenário vai ficando mais claro, a imagem maior vai ficando mais clara. Mas é claro que a GLOs foi um instrumento inclusive, muito usado pelos chefes do executivo, isso desde 90, foi inaugurado por Collor em 92, e isso foi sendo sempre muito utilizado em situações de distúrbios, mas também em alguns outros momentos de dificuldade, quando o poder instituído, o executivo, não conseguia resolver a questão, delegando esse poder aos militares. Eu acredito que a GLO deve ter ficado como ali na lista, como uma das possibilidades mais prováveis. Inclusive, enquanto estava desenrolando o processo, a GLO foi levantada por quem estava acompanhando. O atual ministro da Justiça, Flávio Dino, ao narrar a situação, ele disse que apresentou ao então presidente vários mecanismos que poderiam ter sido utilizados ali para evitar a situação que estava ocorrendo. E, dentre eles, a GLO também foi apresentado, mas foi opção a intervenção federal. Agora, se essa intervenção foi escolhida para não escolher a GLO, a gente ainda vai ter que levar um tempinho para saber esses bastidores com mais detalhes. Você está acompanhando a entrevista com o cientista político Arthur Leandro e com também cientista político Antônio Fernandes. Nós fazemos um rápido intervalo e voltamos já.
Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. No programa de hoje, nós falamos sobre a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro passado, e as investigações da Polícia Federal que levam à participação de agentes das Forças Armadas. Eu sou Estela Mari Saldanha e converso com o cientista político Arthur Leandro e com o também cientista político Antônio Fernandes. Arthur, quero saber se depois do governo militar, depois do golpe de 64, se o governo Bolsonaro foi um momento de mais politização das Forças Armadas, um momento em que os quartéis importavam menos e a política importava mais. Talvez fosse um momento em que a consciência política a partir dos quartéis ela ficou mais evidente, né? Uhum. Então, a ideia era um pouco retomar o projeto de reproduzir na sociedade o modelo da caserna. Então, a ideia de uma sociedade hierarquizada, baseada na lei e na ordem, com rejeição à diversidade e ao contraditório, né? Isso ficou muito claro. E é importante dizer que reflete também o momento da sociedade brasileira, né? Em que a ideia de que, pelo menos de parte da população, isso foi colocado muito claramente, de que a diversidade é uma coisa negativa, de que é necessário restaurar, né? E normalmente os movimentos restauratórios falam num passado, idealizam o passado, né? Como se o passado ele fosse isento de conflitos, ele fosse isento de violência, etc. Então, esse momento da sociedade brasileira encontrou guarida nessa disposição, nesse ânimo dos militares, e o ex-presidente Bolsonaro ele foi o ícone desse processo. Né? Então, a leitura que eu faço é que não é que a política tenha ficado especialmente em evidência para os militares, mas talvez eles tenham percebido que a sua atuação política, né, consistia em dar apoio a esse projeto de retomada, digamos, de uma sociedade nos moldes do que foi 64 e o período posterior. Antônio, aí a adesão a Jair Bolsonaro entre Marinha, Aeronáutica e Exército foi maior dentro do Exército? Geralmente a força terrestre ela acaba tendo uma maior dimensão pelo próprio tamanho, né? Pelo próprio tamanho, pela estrutura, o exército ele acaba sendo sempre a força com maior evidência. Indo um pouquinho, discordando um pouquinho do professor Arthur, eu vejo que no governo Bolsonaro realmente houve um aumento significativo do processo de colocar os militares na vida civil. E até o presidente às vezes parecia lembrar momentos em que se tinha dispositivo militar, que era porque antes, quando a gente olha para a história do país antes do processo pós-88 e período da ditadura de 64, existia muita animosidade nas forças, elas eram realmente muito divididas e os presidentes tinham que escolher os líderes militares que eram de um determinado lado até para tentar garantir ali a institucionalidade, como foi a nossa democracia 46 até 64, que funcionou assim aos trancos e barrancos. E nesse sentido, ele realmente utilizou do prestígio que as forças ganharam por todo um período que estava um pouco mais afastada da força política, mas não ausente. O próprio contexto da garantia da lei e da ordem, que foi várias vezes usado, sempre trouxe de volta eles à vida pública de forma mais forte, mas nesse sentido parece que teve, como se fosse esse maior uso. Mas o que a gente vê é que também durante todo esse processo, desde 88, as forças elas também se tornaram mais profissionais, se tornaram mais atentas à sua missão constitucional, de garantir, nesse caso, a defesa do país, principalmente de inimigos externos. Então, várias medidas ao longo do tempo também impediram essa contaminação maior desses generais que eram principalmente da reserva em relação a quem estava na ativa. O que não quer dizer que não aconteceu. A gente pode lembrar, por exemplo, o dia da votação do voto impresso na Câmara dos Deputados, que o presidente utilizou ali um exercício militar anual, que é realizado, tentou utilizar ali como se fosse um momento até de uma certa pressão
para a Câmara de nós vermos tanques andando ali, que é Quase, algo que, quase uma ameaça, que né? é algo que a gente não via desde que a gente está em um regime democrático. E até, por exemplo, também um outro ponto, o general Pazuello, que era da Ativa e se tornou ministro de Estado da Saúde na pandemia. Barra Torres, presidente da Anvisa, que era da Marinha. Então, por mais que tenha tido uma maior proeminência do Exército, principalmente da reserva, não da ativa, então essa é uma separação importante desse movimento do presidente Bolsonaro. Então, a força militar ativa, ela permaneceu nos seus quartéis, seguindo a hierarquia, que é algo que a gente não viu em momentos anteriores, mas a gente também viu membros da Marinha e da Aeronáutica fazendo parte. O Marcos Pontes, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, agora senador, era da Aeronáutica. Tivemos alguns outros também das outras forças. Arthur, o desfecho dessas investigações, né, que levam à tentativa de golpe de Estado, também as investigações sobre as joias, né, que eram patrimônio da União e que foram vendidas como se patrimônio individual, pessoal fossem. Esse desfecho interessa às Forças Armadas, seja ele qual for, ou é melhor que seja um desfecho com panos quentes? A minha leitura é que as Forças Armadas sofreram um baque reputacional com o governo Bolsonaro, né? Eles saíram enfraquecidos com o decorrer do processo, em grande medida pela incapacidade de fazer as entregas que o país precisava, né? Existe um elemento de confusão aí, que é um elemento inegável, que foi a pandemia, né? Sim. Então, o governo houve essa coincidência entre o governo Bolsonaro e o período da pandemia, que funciona como argumento de dizer, não foi um período normal, então o governo não pôde fazer tudo que faria e o Brasil não virou o Éden redivivo, né? Basicamente porque teve a pandemia. E o governo tentou, né? Queria liberar aí todo mundo para andar sem máscara na rua, né? Primeiro a gente vê a economia, etc., né? Então, vamos deixar de ser maricas, né? Era parte da retórica. Então, a pandemia ele funciona um pouco como justificativa para o fato de que o governo não conseguiu fazer as entregas que pretendia. Os militares são parte desse processo e eles saíram reputacionalmente arranhados, né? Basicamente porque as iniciativas dos militares que estavam ocupando cargos civis se mostraram desastrosas, como, por exemplo, a atuação do ex-ministro Pazuello, no caso, especialmente no caso de Manaus, né? Isso deixou muito evidente a incapacidade de gerenciar uma crise, e isso tem um rebatimento para as Forças Armadas. No entanto, existe um capital institucional das Forças Armadas que sobrevive a essas transições. Então, sair dos holofotes nesse momento, né, é uma forma que as Forças Armadas têm de se preservar, né, do ponto de vista simbólico. Inclusive para ser convocada novamente se a conjuntura política assim demandar. Né? Então, quem deve fazer a parte política agora é exatamente as pessoas que dividem um espólio do que foi o bolsonarismo, que tentam se colocar como nome da direita, né, representando um momento, digamos, de retomada do projeto do Brasil à direita, né? Talvez o Tarcísio Freitas e o Romeu Zema meio que lutem por esse local de destaque, até porque são governadores de estados importantíssimos no país, né? Então eles brigam um pouco por essa posição. Então, existe esse ônus para as Forças Armadas, mas o tempo se encarrega de diluir, né? É diferente de uma liderança política em especial, que ele precisa disputar voto. As Forças Armadas não precisam, né? São instituições de Estado, então estão resguardadas quanto a isso. Antônio, Arthur falou aí no general Pazuello, que foi e falou do resultado desastroso, né? Acho que sobretudo dele, quando estava à frente aí do combate à pandemia da Covid-19. A gente teve mais de 700 mil pessoas mortas, quase chegamos a 1 milhão de mortos no país, com alguns momentos dramáticos e escandalosos, como também foi o caso lá de Manaus, que acho que você citou. Apesar disso, Pazuello foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com a segunda maior votação.
Não bastasse, Hamilton Mourão, general Hamilton Mourão, que era vice-presidente de Bolsonaro, foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul com uma votação estratosférica, acho que mais de 2 milhões de votos. A minha pergunta é: se as eleições tivessem ocorrido depois do escândalo das joias, se o resultado eleitoral de ambos teria sido o mesmo ou não? E se não, por que o desvio de joias comove mais o eleitor brasileiro do que uma pandemia com quase 1 milhão de mortos no Brasil? Estela, se a gente for olhar todos esses eventos que você mencionou, eu diria que todos eles são olhados de forma diferente, de acordo com o que o eleitor ele já tem de pressupostos, digamos assim, na análise. Então, o eleitor mais à direita, o eleitor mais que votou em Bolsonaro, ele não vê o caso das joias de uma forma grave. Do mesmo jeito que se nós olharmos, por exemplo, o eleitor do presidente Lula durante o período da Lava Jato, naquele contexto, também não via aquelas movimentações como legítimas. Então, quando a gente parte desse entendimento de que boa parte das conclusões acerca desses processos também tem uma parte do próprio processo cognitivo do eleitor e do lado que ele tem, então não é visto, de certa forma, com a gravidade que é visto pelo outro lado. Então, enquanto a pandemia, por exemplo, foi vista por um lado como extremamente grave, com todas as questões, pelo outro foi vista exatamente pelo mantra que foi colocado pelo ex-presidente, de que ficar em casa ia acabar com a economia, e que, de certa forma, estava se ali armando as respostas e as justificativas para um possível fracasso do governo, que foi o que o professor Arthur colocou. Então, é como se, na verdade, na hora de decidir ou de votar, isso não tivesse o peso que lá na frente a história vai deixar muito evidente a gravidade do que aconteceu durante o período da pandemia. Agora, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Você falou que o caso das joias não escandaliza os eleitores de Bolsonaro, tanto quanto a Lava Jato não escandalizava os eleitores de Lula. Eu te pergunto se os elementos para que você faça aí associações cognitivas, para construir uma leitura de mundo sobre esses episódios, se eles podem ser colocados na mesma proporção. Mas na proporção do impacto, quando a gente vai ver a gravidade do que foi a operação ainda agora, não, acabam sendo coisas bem distintas. Mas o pano de fundo acaba sendo semelhante. Porque aí vem as decisões da Suprema Corte, que já é vista como, por esse lado do eleitorado, como parcial, como uma Suprema Corte que toma decisões de ingerência na arena política. Então, o presidente o ex-presidente se coloca como um perseguido. E isso, de certa forma, para aquele eleitor dele, o mais radical, acaba sendo visto como esse processo. Então, quando analisaram, por exemplo, os grupos mais próximos do ex-presidente em relação a esses casos, ficaram primeiro perdidos, porque não se veio nenhum tipo de resposta de cima para eles seguirem, mas a primeira coisa que colocaram foi: não, mas esse é um caso menor. É uma joia, é uma coisa simples. Veja a quantidade de crimes que foi realizado antes. Então, esse quadro que é feito acaba muitas vezes deixando essas situações com a dimensão menor para aquele que defende determinado lado. E a gente vê isso reverberando em todos os outros aspectos, como a avaliação da Suprema Corte ou até as demandas que os eleitores do então ex-presidente faziam na frente dos quartéis, com as expectativas de que as forças estavam com eles e tudo mais. Então, tem esses aspectos que acabam fazendo com que seja visto como algo menor. Então, não por acaso, não só o Pazuello
teve uma boa votação no Rio de Janeiro, como o delegado Ramagem, também ex-diretor da ABIN, que também tinha algumas dificuldades. Acaba sendo mais nesse aspecto do como o eleitor vê essas decisões. Arthur, vou trazer para você comentar aqui a frase do historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva, que foi, inclusive, professor na Escola de Guerra Naval, foi professor na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e foi professor na Escola Superior de Guerra. A frase dele é a seguinte, abre aspas: o Brasil não conseguiu institucionalizar uma relação com os militares que seja segura para a democracia. Fecha aspas. Ele, na verdade, ele descreve o processo histórico da relação dos governos civis no Brasil com os militares, né? Os militares se percebem historicamente como tutela do governo, né? Uhum. Isso vem desde o processo de fortalecimento do Exército Brasileiro, de organização e fortalecimento do Exército com a Guerra do Paraguai, né? Que terminou rebatendo na proclamação da República, e isso vem seguindo, vem acompanhando a história do Brasil. A ideia de institucionalidade significa a permanência das regras do jogo, né? Independente da troca nominal dos atores. Uhum. Né? E não é dessa forma que o Exército se percebe. Né? O Exército se percebe como tutor da República, tutor dos valores nacionais. Né? Isso é parte da ideologia, da ideologia de formação dos militares no Brasil. Né? As escolas militares que você mencionou, eles defendem esse tipo de doutrina, né, como sendo parte da formação da oficialidade do Exército Brasileiro. Né? Isso é reproduzido até os praças, né, e se conecta com o anseio de parte da sociedade brasileira. Então, essa relação ela não é institucionalizada, porque, em grande medida, o acordo político brasileiro, talvez desde a sua formação, não prevê esse tipo de relação imparcial. Né? E existe uma série de características, digamos, na sociedade brasileira que ajudam a gente a entender isso. Uhum. Né? Até fora do âmbito do poder militar. Por exemplo, a ideia do sabe com quem está falando. Né? Então, tem características da sociedade que todos são iguais, uns são mais iguais que outros. Né? Então, eu acho que a afirmação ela é correta e que, de fato, nós não temos essa ideia. Inclusive, a ideia de que os militares podem ser convocados para garantir a ordem interna e garantir a normalidade do país, eu acho que está nesse sentido aí. Uhum. Antônio, como é que você avalia a atuação do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, correlacionando aí a figura dele, as falas dele, os pronunciamentos, as iniciativas dele no que diz respeito ao 8 de janeiro? O ministro Múcio, pernambucano, foi escolhido pelo então presidente Lula justamente com a missão de tentar apaziguar os ânimos que ali aparentavam estar muito exaltados. A ponto de, como o professor Arthur colocou, no próprio 8 de janeiro, quando se tentou ali retirar aqueles acampamentos após o acontecido, porque muitos voltaram ali para os acampamentos, existiu ali dificuldades pelo próprio ali Comando Militar do Planalto, fechou ali, não permitiu. Então, muitas vezes as falas do atual ministro ali, naquele momento, foram tidas como falas que não deveriam ter sido colocadas, como ele ter mencionado anteriormente que aqueles acampamentos eram democráticos e pacíficos e tudo mais, e depois, com o ocorrido, ele foi bastante criticado em relação a isso. Mas o que a gente vê hoje desse processo que aconteceu é que o ministro ele conseguiu, de certa forma, avançar nessa missão que foi colocada de buscar apaziguar os ânimos entre as forças militares e, principalmente, o executivo. Então, ele conseguiu fazer esse estabelecimento e hoje a gente já tem uma relação menos distensionada do que foi no começo, exatamente pela apreensão que se tinha. O ministro Múcio ele tem uma capacidade de articulação e trânsito entre as forças políticas de Brasília muito alta. Por isso mesmo que talvez ele tenha sido escolhido. Inclusive, era muito elogiado pelo ex-presidente também.
Então, deve ter sido visto como um nome ali com capacidade de diálogo com todos os possíveis movimentos que estavam ali em disputa dentro da força e, ao que aparenta, conseguiu, digamos, estabilizar e evitar dificuldades. Porque, se nós lembrarmos, até a troca que aconteceu do comando do Exército, no qual entrou o Tomás Paiva, após o que aconteceu, foi ali também um momento de apreensão exatamente como se daria esse processo e acabou acontecendo da forma como deveria ser, com a adesão do presidente da República e sendo efetivado na força. Então, foi visto com críticas por algumas falas, mas, no geral, ele tem demonstrado essa capacidade de acalmar os ânimos e conseguir colocar todos na mesma mesa para conversar. O que é mais um sintoma do próprio processo de tutela que o professor Arthur colocou. Se nós não tivéssemos situações assim, não seria necessário todo esse cuidado e esse processo pelo que aconteceu no 8 de janeiro. Arthur Leandro, considerando tudo que já foi conversado aqui hoje, considerando todo o andar da carruagem do 8 de janeiro para cá, eu pergunto para você se o que a gente está vivendo hoje é uma oportunidade histórica de dar um basta à tutela militar no Brasil. Não há condições concretas, históricas e políticas para que a gente dê esse basta agora, né? Os militares continuam muito poderosos, né? Porque eu acho que isso é parte de um legado histórico brasileiro. Agora, o que pode ser feito é que o governo, né, ele pode iniciar esse processo exatamente de debate com a sociedade sobre a função dos militares, né? Uhum. Eu acho que a melhor forma de modificar, digamos, a estrutura da opinião pública é exatamente promovendo essa discussão com o conjunto da sociedade, o que não é tarefa fácil, né? Uhum. Nós ainda temos uma polarização na sociedade brasileira, em grande medida impulsionada pelos acontecimentos dos últimos anos, né? Que a culminância foi exatamente o governo Bolsonaro, que faz com que parte da sociedade brasileira olhe com extrema desconfiança para o que a outra parte fala, né? Talvez o vilão preferido desse processo seja exatamente quem não poderia ser, que é o judiciário, né? Todo mundo desconfia do judiciário, né? Desde a ideia de lawfare, né, que é um termo muito utilizado pela esquerda, até a ideia de que os ministros do Supremo rasgam a Constituição no café da manhã, né, que é a ideia defendida pela extrema-direita. Então, a gente tem essa situação de desconfiança em relação ao judiciário. Talvez seja um recado para o judiciário que ele retome a sua condição de desistir de um protagonismo, de um ativismo judicial, né, e assuma uma postura talvez mais discreta e ponderada na vida pública. Deixe que o Executivo e o Legislativo façam esse papel. Muito obrigada pela participação de vocês, mais uma vez, aqui no Opinião Pernambuco. Voltem outras vezes e que essa volta não tarde. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. O Opinião Pernambuco volta amanhã e volta para falar sobre a alta de casos de infecções sexualmente transmissíveis. O programa vai ser apresentado pela jornalista Ariana Pacheco. Até o nosso próximo encontro. De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite, na Rádio Universitária FM 99.9 e Rádio